Tá aí, ok. Pronto, tá certo. Paz do Senhor, minhas irmãs, boa tarde para todas as irmãs. Deus abençoe a cada uma. Eu sou Marisete, aqui de Jardim, do Sítio Descida. Eu congrego na Abençoando as Nações, né? E, bom, aqui estamos, né, nessa tarde, a tarde que o Senhor preparou, né, para estarmos aqui. Eu confesso que eu nunca estive assim, né, num momento como esse, né, gravando uma live, mas como a palavra do Senhor nos diz que olhos nenhum viu, nem ouvidos nenhum ouviu, né, nem chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para a nossa vida, e o que ele prepara nós não sabemos, mas nós estamos aqui para obedecer ao Senhor, né, e o Senhor me deu aqui uma palavra para trazer para a nossa vida, né? Nessa tarde. E quando a gente traz para a vida de quem vai ouvir, primeiro Deus traz para a nossa vida. E a palavra está aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37. É um prazer estar aqui conhecendo as irmãs, né? Que estão aqui nessa live. A irmã Leia, né? Amada do Senhor, que está aí também. Eita, glória. Mulher de Deus, abençoada. Pronto, podemos começar? Vamos ler aqui a palavra do Senhor que nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, que vivam, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis
e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Minhas irmãs, é, é uma palavra que eu creio que todo mundo conhece, né? Essa palavra, que essa visão que Deus, né, veio ao sacerdote Ezequiel, né? Na época em que eles estavam no exílio, né, na Babilônia, ele e o povo de Deus, né, que estavam escravizados. E Deus ele trouxe o sacerdote Ezequiel, ele pegou ele, né? Aqui diz que veio a mão do Senhor e levou ele em espírito a este vale, né? E a gente sabe que este vale, aqui na palavra do Senhor, ele representa o povo de Israel. Aqui mais embaixo, como o Senhor ele diz, que esse vale representava nessa época o povo de Israel, né? E eu creio que o Senhor, ele quer falar conosco nessa tarde, né? Porque ali o vale, ele simbolizava essa situação do povo naquela época, né? E em muitas partes, em muitas coisas, hoje representa também a esperança do povo de Deus, né? Na época de hoje que nós vivemos, que nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Dias difíceis, como a palavra do Senhor nos diz, e muitas das pessoas, né, que perdem a esperança, muitas das pessoas que estão desanimados, que não crê mais naquela primeira oração que foi feita quando o Senhor ele nos alcança. A gente, como a gente diz, quando a gente está naquele primeiro amor, naquela fé, naquela confiança, naquela esperança, a gente chega diante do Senhor e faz uma oração, aquela oração de fé. E aí, como a palavra mesmo nos diz que tudo é no tempo do Senhor, que para tudo há um propósito, tudo acontece no tempo certo, né? No tempo do Senhor. E aí, durante aquela trajetória que a gente vai vivendo na presença do Senhor, e aí vai acontecendo muitas coisas. Deus vai nos capacitando, Deus vai nos moldando, né? E aí, muitas das vezes, por causa de muitas coisas, de muito sofrimento, às vezes vem o desânimo, né? E a demora, às vezes a gente acha que Deus está demorando, mas Deus não demora, Deus sabe a hora, o tempo, o dia para realizar, né? O desejo dele, os sonhos dele, os planos dele para a nossa vida, mas nós somos apressados, muitas das vezes nós queremos que Deus faça rápido, né? E por conta disso, muitas das vezes a gente vai se desanimando, né? Mas o que o Senhor nos traz nessa tarde, que Deus, nós podemos estar passando a situação que for, seja o que for, porque aqui, aonde diz assim, que então me disse, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você veja que esse versículo 4 ele está dizendo assim, ouve a palavra do Senhor, ou seja, Ezequiel, ele estava profetizando, ele estava chamando a uns ossos sequíssimos, né? Que a palavra do Senhor diz que os ossos sequíssimos, aqui eu escrevi no estudo que eu sequíssimo significa extrema necessidade, sede ou desejo intenso, tanto física como espiritual. Pessoas com sede de água, né? Que a pessoa fica seco, com aquela sede de água, né? E também algo espiritual, ou seja, falta de presença de Deus. Porque quando a gente começa a olhar mais para os nossos problemas, por aquilo que estamos vivendo, aí nós, muitas das vezes, esquecemos do poder de Deus, daquilo que Deus, ele tem capacidade, ele pode fazer em nossa vida, né? E ele estava ali
profetizando. Mas você veja só que ele diz assim: ouve a palavra de Deus com aqueles ossos secos. Aqueles ossos secos, ele estava assim no extrema, assim, tão destruído de uma forma, se desmanchando, vamos dizer, né? E aí, mas ele diz: ouve a palavra de Deus. Ou seja, da forma que nós estiver, se nós vier dar ouvidos à palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus ele deixou para a nossa vida, que é a sua palavra, se nós receber, então nós possa estar da forma que nós estiver. Mas quando nós temos que ter aquela disposição de abrir os nossos ouvidos, aquela disposição na nossa mente de ouvir a palavra de Deus, para que Deus ele venha fazer se cumprir, né? E aqui quando ele diz assim, ó, quando ele diz assim: ouve a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, aqui nos mostra que quando ele profetiza e ele está dizendo a esses ossos que Deus vai revestir eles, né? Vai revestir de carne, revestir de nervos, revestir de pele. Então, Deus está aqui falando sobre uma restauração física, né? Sobre uma restauração física e que vai restaurar aqueles ossos secos. E aí diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso a osso. E aí a gente vê essa visão, se a gente for imaginar o tão grande é o poder do nosso Deus, né? Que aqui estavam os ossos secos, já se desmanchando, que não tinha mais valor, que não podia mais nada, mas o Senhor ele veio sobre esses ossos, assim como ele pode vir na vida de cada uma de nós, na vida de cada uma daquela que fez aquela oração, que hoje até esqueceu do primeiro pedido. E o Senhor, ele não esquece do nosso primeiro pedido. A gente olha lá para a passagem de Jairo, aonde ele chegou diante do Senhor Jesus, e ele disse que a filha dele estava morrendo e pediu ao Senhor Jesus para ir até a casa dele. Ou seja, ele foi naquela fé, naquela esperança, que o Senhor Jesus seria o único que podia trazer vida aonde estava havendo morte na casa dele. E você vê que durante esse tempo, antes do Senhor Jesus chegar na casa de Jairo, houve algumas outras coisas, né? Até o milagre que foi da mulher do fluxo de sangue, a gente sabe, né? Ou seja, mas muitas das vezes, quando acontece esse tipo de coisa, quando o Senhor vem e nos enche ali daquela fé e a gente tem aquela esperança, a gente faz aquela oração, mas aí muitas das vezes, de repente, vem outras coisas, né? Querendo parar, querendo chegar na frente do Senhor, querendo ali tirar o nosso foco daquilo que foi a nossa primeira oração que nós fizemos. E aí, muitas das vezes, a gente até esquece daquela oração e a gente pega aquelas migalhas que vem depois, né? Que às vezes o inimigo chega e diz, ó, eu vou te dar isso aqui, tu pode viver isso aqui dá certo, e assim aí a gente vai, tá bom também. Às vezes a gente perde a esperança do que Deus pode fazer, às vezes a gente, né, não fica limitando o poder de Deus, achando que Deus não pode fazer aquele milagre extraordinário que a gente pediu. E aí a gente diz, então, assim tá bom, eu vou vivendo assim, dessa forma, tá bom, esperando viver apenas aquela migalha que veio para nos paralisar, né? Mas aí o Senhor ele diz assim, que nesse momento que nós vamos olhar para essa palavra, nós vemos que Deus ele refez esses ossos que estavam secos, né? Ele fez eles reviver, ele fez eles ressuscitar,
ele deu vida novamente. E é assim que Deus quer fazer com nós nessa tarde. Ele quer trazer vida onde não tem vida. Ele quer trazer esperança onde não tem esperança. Ele quer nos trazer de volta aquele desejo, que ele venha realizar aquele pedido primeiro. O Senhor Jesus, ele olhou para Jairo, ali naquele momento onde alguém chegou e disse, não precisa, não importune mais o mestre, a tua filha já morreu. Aí o que o Senhor Jesus olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente. Crê somente, ou seja, o Senhor Jesus ele quis dizer para Jairo, crê no pedido que tu me fez. Lembra-te daquele pedido, da oração que tu fez. Tu chegou e me pediu para me ir na tua casa e dar vida à tua filha. Então, é isso que tu tem que continuar crendo. Crê somente. Não se importe com o que vier. Não se importe. Continue crendo. Continue perseverando. Então, nós vemos que aqui Deus ele deu vida a esses ossos, igual lá em Gênesis, quando Deus criou o homem. Aqui Deus criou novamente, né? E é isso que Deus pode fazer na nossa vida. Ele pode todos os dias nos refazer. Todos os dias o Senhor ele pode nos refazer. E aqui mais adiante, né? A gente vai olhar aqui Deus, ele sabe todas as coisas, ele cuida de cada detalhe, de cada detalhe. Você veja que aqui, quando houve o reboliço, os ossos, eles se juntando, né? Houve um grande barulho. Houve um grande barulho, os ossos eles se juntando, junta com junta, osso com osso, e foi se formando. Então, Deus ele nos mostra através dessa palavra que não há empecilho para Deus, que não há dificuldade, que não há problema para Deus. Deus ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. O impossível é para ele, o possível é para nós. Nós temos a nossa parte, mas o impossível é para o Senhor. E aqui diz assim, ó. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e em extremo. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele está nessa tarde restaurando vidas, essa palavra. A gente tem que receber a palavra de Deus quando ele nos traz algo, quando ele coloca algo no nosso coração. Ele está querendo, o prazer de Deus é colocar o povo dele de pé. O povo de Deus tem que se dispor, tem que deixar todo aquilo que tem atrapalhado para trás e se levantar, que está dizendo que aqui se pôs um grande exército. Esse grande exército do Senhor somos nós hoje, somos nós no dia de hoje. Nós temos que crer naquilo que Deus faz para a nossa vida. Quando Deus ele quer fazer, ele traz de todas as direções. Quando ele disse assim, ó, que venha dos quatro ventos. Os quatro ventos são todas as direções. Isso nos diz que Deus, quando ele quer fazer, ele move o mundo. Ele move o mundo, ele move o que for preciso, ele faz com quem for preciso, ele mexe com quem for para mexer. Mas ele junta, ele faz esse reboliço, ele traz de todas as direções. De todas as direções, os quatro ventos nos mostra que é de todas as direções. Deus ele age e faz o reboliço, ele faz o impossível na nossa vida. Então, meus irmãos, e o Espírito Santo, ele é o vento. Ele é o vento, ele é os quatro ventos. Aqui no estudo que eu fiz, se refere
refere-se à ordem de Deus para que o profeta Ezequiel chame o fôlego da vida, ou espírito, para soprar sobre um vale de ossos secos, dando-lhes vida. Então, é o Espírito Santo que sopra vida sobre nós. Então, meus irmãos, nós temos que buscar esse revestimento de Deus. Qual é o revestimento de Deus? As armaduras de Deus, palavra de Deus, que hoje, muitas das vezes, a gente está assim, se distraindo com tanta coisa, né? Se distrai com o celular, vendo coisas que vai ali tirando o foco, que é estar sempre ligado com Deus. A gente se liga muitas das vezes nas coisas do celular, vídeos, coisas que vai nos distraindo, e muitas das vezes a gente vê que o tempo passa e a gente esquece de ler a palavra de Deus, né? E quem é que traz força para a nossa vida? Quem é que nos fortalece? Quem é que nos sustenta? Quem é que nos alimenta? É essa palavra, é a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor, Ele quer que nós nos revista. Ele quer que nós se levante. Ele quer soprar o Espírito de vida sobre nós, o Espírito Santo. Ele quer que nós se revista desse Espírito Santo, porque é com a presença de Deus que nós podemos vencer, que nós podemos perseverar, porque Deus, ele é o único que pode nos alimentar através da sua palavra. Nós não podemos perseverar na presença do Senhor diante de tanta coisa que vem acontecendo nesse mundo, diante de tanta distração, diante de tanto desamor que está no mundo. As pessoas perderam o amor, como diz a palavra de Deus, que nos últimos tempos, né, o amor esfriaria. E nós estamos vendo isso acontecendo. E como é que nós podemos, a cada dia, nos envolver com esse amor de Deus? Buscando na palavra do Senhor, obedecendo ao Senhor, né? E crendo que Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas, né? Que só Deus é capaz de fazer todas as coisas em nossa vida, de fazer de cada um de nós pessoas vencedoras, mulheres vencedoras. Cada uma de nós somos coluna na nossa casa. Se a gente for olhar para dentro da nossa casa, para a nossa família, né? Como na minha casa, que só eu e a minha filha, né, servimos ao Senhor, tenho o meu esposo, tenho meus 2 filhos. E se a gente for olhar para esses problemas, para as dificuldades, a gente vai deixar de servir ao Senhor. Vai deixar, por quê? Porque a gente vai focar neles, vai estar vivendo para eles, prestando atenção aos problemas. Mas aqui está dizendo na palavra do Senhor, né? Na palavra do Senhor diz, para que nós busque em Deus, para que nós se revista, né? Lá em Efésios 6:10, que diz que para nós nos revestir das armaduras de Deus, né? Perseverar na oração, para podermos estar firmes nos dias maus. Então, nós estamos vendo muitos dias maus acontecendo. E o que é que vai nos sustentar? A nossa oração, o revestimento da palavra de Deus, né? E nessa tarde, minhas irmãs, eu quero agradecer por essa oportunidade, porque o Senhor, ele já parou aqui, né? Já foi dito o que era para me falar, que Deus nos falou nessa tarde, né? Que para que nós venha crer, continuar crendo nas nossas orações, né? Até porque lá em Daniel, aonde Deus enviou o anjo a Daniel, ele falou assim que desde quando Daniel aplicou o coração desde a primeira oração, Deus ele já estava ouvindo e já tinha mandado resposta. Então é assim que Deus faz conosco. Que nós não venhamos a nos acostumar e nem se misturar com as coisas que está acontecendo nesse mundo.
né? Mas que nós venhamos crer que o nosso Deus, ele já ouviu todas as nossas orações, desde a primeira, aquela que nós fizemos, que nós aplicamos o nosso coração, crendo que Deus ele faz e ele vai fazer, porque o Senhor ele nos promete isso. Ele sempre nos diz que aquele que está na presença, aquele que continuar em obediência, né? Herda todas as promessas de Deus. Então, nós temos essas promessas em nossa vida. Basta nós crer, basta nós confiar, basta nós continuar se revestindo de Deus, buscando em Deus, confiando em tudo ser Deus e deixarmos todo esse mundo para trás. Todas as coisas que está sendo ensinadas, que está querendo tirar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, que está vindo tudo agora, todos os ensinamentos, o contrário da palavra de Deus. Mas nós sabemos que tudo que Deus nos ensina está escrito e Ele já colocou em cada um de nós. Então, que nós possamos continuar crendo no Senhor, acreditando, que nós possamos estar sempre amando, porque é preciso amar para obedecer. É preciso amar aquilo que o Senhor Jesus ele já fez por cada um de nós. E que nós possamos ter no nosso coração que mesmo que tenha algo que nós pedimos e que o Senhor ele não venha realizar, porque muitas das coisas nós queremos, mas Deus ele não vai realizar porque ele sabe o que é que nós precisamos, ele sabe o que é que nós necessitamos. Mesmo que ele não venha realizar, mas que nós possamos amar, adorar e obedecer ao nosso Deus pelo que ele já fez pela nossa vida, pelo que ele fez, por tudo que ele viveu, por tudo que ele fez e por tudo que ele é na nossa vida, né? Então, que nós possamos continuar firme, amando e adorando ao nosso Deus, ao Rei dos Reis. E eu já vou aqui agradecendo a minha oportunidade e que Deus abençoe a cada uma das irmãs, que Deus derrame bênçãos sobre o lado de cada uma, sobre a família de cada uma, e que cada uma continue a cada dia mais se firmando e buscando no Senhor, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.